Muito bem, amados e amadas, vamos conversar um pouco sobre o nosso Evangelho, sobre a vida, sobre os desafios. Eu não queria hoje mais tocar nesse assunto de novo, sobre os irmãos de Jesus, porque nós temos falado isso agora há poucos dias. Eu queria começar um pouco só falando sobre a atenção de Maria à palavra, e depois nós vamos colocar outros aspectos mais da nossa vida, de algumas coisas que nós devemos observar para ir nos ajudando a retomar a vida nesse contexto. A frase que termina o Evangelho, colocada por Jesus, nos chamam bastante a atenção, porque Jesus diz que meus irmãos, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. E aqui é necessário dizer que Maria não é a mãe de Jesus só por uma questão biológica ou sanguínea. Maria é muito mais, ela é a mãe de Jesus porque ela é a discípula atenta à palavra do Senhor. Quer dizer, a palavra de Deus se fez carne primeiro, não foi em Jesus. A palavra de Deus se fez carne em Maria. Então, melhor do que ninguém, Maria poderia se colocar com autoridade e dizer: eu sou a tua mãe, carnalmente, mas pela escuta da palavra de Deus. Porque ela ouviu a palavra, aceitou, ela ouviu a palavra, acreditou, aceitou e praticou a palavra quando ela deixa o projeto, a obra de Deus acontecer na sua vida. Então Maria não é só de fato carnalmente mãe de Jesus, mas Maria na prática, na escuta, no exemplo, ela é mãe de Jesus, e mais tarde a igreja vai dizer, ela é mãe de toda a humanidade. E aqui rapidamente, só uma alusão sobre essa questão dos irmãos e irmãs de Jesus, só para lembrar que a igreja tem um dogma, aliás, tem 4 dogmas marianos. Tem 4 dogmas marianos, e esses dogmas marianos nos atestam, dentre um deles, diz assim, que Maria foi virgem antes, durante e depois dos partos. É o dogma da virgindade perpétua de Maria, para dizer que a igreja não seria doida de fazer uma afirmação dessa se a igreja não tivesse absoluta certeza daquilo que se deu com a vida de Maria. Portanto, não é claro, está lá na palavra, eu já expliquei que é uma questão de tradução, mas é muito importante nós olharmos também para os nossos dogmas, porque os dogmas nos ajudam a nos firmar na fé. E é importante nós lembrarmos, amados, que existe a palavra que está aqui na Bíblia, que é a tradição escrita, mas a igreja também vela e olha, escuta e acolhe a tradição oral, porque a tradição oral veio até antes da escrita. Antes não se tinha nada escrito. Foi depois da tradição, ou por meio da tradição oral, que nós passamos a ter algo por escrito. Portanto, é importante que nós observemos também esses aspectos, não é? E esses aspectos, não é, nos dão testemunho dos primeiros cristãos, de quem foi, de como foi e viveu Maria. Eu encerro essa parte lembrando do Evangelho de São João, no capítulo 19, quando Jesus diz então a Maria: eis aí, mulher, o teu filho, eis aí a tua mãe. Diz o Evangelho que a partir daquele dia, João recebeu Maria em sua casa.
Depois dos Atos dos Apóstolos testemunham que Maria sempre estava no meio dos apóstolos. Lá não existe constatação de que havia um filho ou qualquer coisa parecida de Maria. Mas, irmãos, outra questão que eu queria conversar com vocês é sobre a questão de como estamos retomando a vida. Já percebemos um pouco que é preciso a vida continuar, é preciso retomar a vida, mesmo em frente a essa pandemia, mesmo em frente a esse contexto que nós estamos vivendo. A questão não é retomar, é como retomar a vida, é como eu me comporto em meio a esse contexto, como é que eu vou me comportando, como é que eu vou agindo em meio a esse contexto que nós estamos vivendo. E a gente precisa ter uma atenção muito grande, nós católicos, porque a gente é tentado a ser uma contra-testemunha. Nós somos tentados, porque o mundo parece que aos poucos vai relaxando a pandemia, não é? Repito, nós precisamos viver, mas não esquecer do contexto que estamos inseridos e nem da fé que nós temos também em Deus. E claro, essa fé é para nos ajudar também a retomar a vida, mas aqui, amados, não de forma louca, e aí é que eu diria, não é? Mas com muita responsabilidade. E ser também irmão de Jesus, filho de Maria, é quando eu zelo não só por mim, mas quando eu zelo e cuido pelos aqueles que estão na minha responsabilidade. E eu chamo a atenção, amados, que quem faz parte de uma família tem a obrigação de zelar por ela. Zela pelo filho, zela pela mãe, zela pelo pai, e essa deva ser a nossa preocupação. Esse deva ser o nosso zelo. Quando eu saio, com quem saio, aonde vou ou deixo de ir, sempre pensando que eu vou voltar para dentro de casa. Por outro lado, tem um outro problema, o problema de ignorar a pandemia, e o outro problema é de não conseguir retomar a vida. E aí eu chamo aqui a atenção dos católicos. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, para que a gente não acabe se acomodando naquilo que diz respeito à vida de oração, por exemplo, a nossa paróquia nós temos aí com a missa praticamente durante toda a semana, temos as missas do final de semana, no sábado, no domingo, então nós temos já a missa suficiente que pode a gente se organizando direitinho, uma grande maioria ou da população que participa voltar à igreja. E digo mais, hoje mesmo eu estive numa clínica. Fui procurar um médico. E eu estou procurando um lugar onde se faça isso bem aqui. Eu estou procurando um lugar onde se faça isso bem aqui. Que se tem uma pessoa sentada desse jeito aqui. Eu estou procurando onde? Só se for na loja do Ciro. Eu estou procurando um lugar onde você entra para lhe colocar álcool gel na sua mão. Tem, a gente encontra alguém ali apontando uma pistola para tirar a sua temperatura, mesmo se dizendo que não se pode mais fazer na testa, tem que ser no braço, mas alguns assim fazendo na ignorância, etc e tal. Mas eu não vejo, amados, e eu lhe digo, quase todo dia o Padre Marcos sai para resolver uma coisa. Eu vou numa loja de construção, vou no supermercado, não tinha ainda numa clínica, fui hoje, vou no hospital, eu não vejo nenhum local desse garantir esse distanciamento que nós estamos fazendo. Não vejo. Somente dentro da igreja, somente. Então, não existe lugar mais seguro
do que para você vir rezar, fazer suas orações, do que dentro da própria igreja. Não é? Por que estou chamando a atenção para isso? Porque a gente está um pouco se acomodando e não dá para retomar a vida sem Deus. Uma coisa é um contexto da pandemia severa que nós enfrentamos, que realmente nós precisávamos acompanhar de casa. Uma outra coisa é quando eu acho que eu posso continuar desse jeito, mas eu vou ao supermercado, eu vou ali, mas às vezes me recuso a vir à igreja. Então precisamos cuidar um pouco da nossa família nesse sentido, não é? Para que a gente realmente retome a vida, mas de forma segura, não é? E eu acredito, amados, ninguém retoma a vida só botando álcool gel, medindo temperatura e se sentando distante um do outro. Mas a gente retoma a vida colocando sobretudo Deus. Essa é a forma mais segura de se retomar a vida, é colocando Deus. E aí é nosso papel de nós que estamos aqui, de levar isso para a nossa casa, aos nossos filhos, esposo, esposa, de que é preciso retomar a vida, mas colocando Deus, né? Até porque é verdade que nós temos que retomar a vida, porque essa vacina nós não sabemos nem quando vai chegar aqui ainda, não é? A gente nem sabe. E aí a gente sabe como é que é a distribuição de vacina no Brasil, não é? E quando chega aqui no Piauí, não é? Já passou um bom tempo, não é? Né? E até conseguir vacinar a população, aí vai ser um outro grande tempo, né? Eu acredito que 2001 não vai ser possível tudo isso, lá para 2002, aí talvez se consiga vacinar a população. Daqui para lá a gente vai ter que aprender a andar desse jeito, desses cuidados, mas sempre pensando nas pessoas que nós amamos, sempre pensando na nossa família. Antes de eu ir ao local, com quem eu vou, o que faço, lembre-se naqueles que você vai depois reencontrar dentro de casa. É importante lembrar, porque lá dentro de casa a gente tem pessoas frágeis, que requerem e precisam de cuidado. Não estou dizendo que não é para deixar de sair e resolver, a gente precisa sair, mas sempre pensando depois em quem a gente vai reencontrar. E aqui, amados, é importante tomar o exemplo de Maria, porque se tem alguma coisa que pode nos dar a prudência, a orientação para a vida é a palavra de Deus. E Maria nesse caso foi uma mulher bem-aventurada, porque ela soube não só escutar, mas praticar a palavra de Deus. Pois vamos rogar para que Deus nos dê essa graça do retorno. E claro, importante, amados irmãos, a gente ter em mente tudo que nós passamos durante esse período, tudo. Muita dor, muito sofrimento, mas nós queremos tirar isso como orientação para a nossa vida. Nós queremos ver sofrimento como algo que nós não queremos mais. E eu queria abrir um parênteses, não é? Certas atitudes nossas ou dos nossos nessa situação de pandemia mostra que parece que nós não aprendemos nada. Mostra que nós não aprendemos nada. Aglomerados, louco, parece que uma boa parte do nosso povo parece que ficou louco. Não sei se foi o tempo que ficaram presos dentro de casa, parece que deixou o povo um pouco, sabe, descontrolado, não é? E aí as consequências são para aqueles, mas as consequências também são para nós. Então nós precisamos, onde é que nós vamos começar a orientar? É dentro lá de casa, né? É conversando, instruindo e mostrando. Mas repito, não se faz isso sem Deus e sem a sua palavra. Portanto, roguemos para que Deus nos dê essa graça de retomarmos a vida e que Deus seja o centro, que Ele seja a orientação, que Ele seja a força que vai nos conduzir nesta vida que nós estamos retomando aos poucos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado.